Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será as lendas como facilitadoras para leitura e compreensão. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo de textos do campo artístico-literário. O foco do estudo será a exploração de lendas. O que você sabe sobre lendas? Conhece alguma? Vamos explorar sobre esse assunto. A lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, de caráter fantástico e ou fictício. As lendas são elementos da cultura de um país. Combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. As lendas são produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio destas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. A palavra lenda provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam o conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Vamos conhecer algumas características das lendas. Olha só, primeiro, as lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. 2. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. 3. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são Curupira, Saci Pererê, a Sereia Iara, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Boitatá, entre outros. 4. As lendas foram criadas por homens de diferentes tempos e lugares com a maneira de explicar o que acontecia, como o surgimento da terra, o dia e a noite e outros fenômenos da natureza. E por último, o autor considera o tempo, o povo e a cultura. Vamos explorar agora e conhecer sobre as lendas indígenas. Olha só, as lendas indígenas fazem parte da cultura popular brasileira e têm como característica mais marcante a apresentação do regionalismo. Essas histórias compõem o patrimônio histórico. As lendas indígenas são importantes para a cultura brasileira. Afinal, a cultura indígena, com seus hábitos e costumes, faz parte da base da formação do povo brasileiro. As lendas indígenas têm como objetivo ajudar a retratar a cultura, histórias e crenças do povo indígena. Algumas lendas indígenas surgiram como forma de explicar a origem de plantas e costumes dos povos. Essas narrativas foram criadas para ensinar as crianças a se tornarem corajosas e, ao mesmo tempo, a respeitar a cultura do povo, além da importância que a natureza tem para a vida deles. Que tal conhecermos agora uma lenda indígena? A lenda do açaí. Você conhece? Vamos aprender. A lenda do açaí.
Era uma vez, em um passado muito distante, em uma tribo da floresta amazônica, um cacique muito sábio. Durante um período de escassez de comida, ele decidiu que nenhuma criança poderia nascer enquanto não houvesse alimento. Além disso, determinou que toda criança que nascesse deveria ser sacrificada. O tempo passou e assim aconteceu com todos que nasceram. Até que um dia, Iaçá, a filha do cacique, apareceu com uma filha entre os braços. O nome dela era Jurema. Como todas as outras crianças, Jurema foi sacrificada. Iaçá passou o dia chorando. Então, pediu para Tupã que mostrasse a seu pai outra maneira de não deixar a tribo passar fome. Nesse momento, o céu escureceu e Iaçá viu sua filha Jurema, mas não pôde pegá-la. Chorou tanto, mas tanto, que adormeceu debaixo de uma palmeira. Quando o dia amanheceu, o cacique encontrou uma frutinha no lugar em que sua filha havia dormido e resolveu chamá-la de açaí, que significa Iaçá ao contrário. O problema de falta de comida estava solucionado e o cacique decretou que a partir daquele dia, todas as crianças da tribo poderiam nascer livremente. E aí, gostou dessa lenda? Conhecia? Vamos agora refletir sobre essa lenda. Refletindo sobre a lenda do açaí. O que a lenda explica? Como o cacique solucionou o problema da falta de comida na tribo? Por que a fruta ganhou o nome de açaí? E agora, vamos identificar os elementos dessa narrativa. Quais são os personagens que aparecem nessa história? Quem é o narrador? Qual é o conflito que nós temos nessa narrativa? E o tempo? Quando acontece? E o espaço? Quais são os ambientes que acontecem nessa história? E aí, sabe responder? Chegou agora o momento da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, vamos praticar, pensar e responder. Olha só, qual a importância em estudar o folclore brasileiro? Qual a importância das lendas para a tradição de um povo? As lendas têm a mesma versão? Justifique. Acesse o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 2. As lendas como facilitadoras para leitura e compreensão. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!